em pé, igreja, em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, para nossa meditação nessa noite. Na igreja que glorifica o mal não fica. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 22. Nós vamos meditar na palavra do grande Deus de Israel, né? O Deus que fez o céu e também fez a terra. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Aleluia. Eu aprendi que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes, que penetra juntas e medulas e vai até a divisão da alma, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se tem uma coisa que liberta o homem, é a palavra. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que limpa o homem. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 21. Capítulo 22 e versículo 21. Quem dá glória a Deus nessa noite diz assim, capítulo 22, versículo 21, diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou e feriu Micaías na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: tu verás naquele dia, quando entrares em um quarto para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Disse-lhes, dizendo-lhes: assim diz o rei: prendei esse homem e sustentai com pão e água até que eu volte em paz. Diz Micaías: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Amém? Amém. Fala comigo: meu Deus, perdoa meus pecados. Fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Amém. Podemos assentar e glorificar a Jesus com bastante alegria. Irmãos, Deus é um Deus que fala, sim ou não? Sim. Deus é um Deus que fala na terra? Sim. Fala. Deus fala na terra ainda. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, na hora que Ele tem que entender. Deus usa quem Ele quer. O importante é que quando Deus estiver falando, a terra tem que estar calada para ouvir. Não é assim? Aqui nesse texto que nós fizemos a leitura, se a gente voltar um pouco atrás, a Bíblia diz que passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. E no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, que naquela ocasião era o rei Acabe, o marido de Jezabel. E a Bíblia diz que esse rei chega, ele disse assim, ele disse aos seus servos:
Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos aqui quietos sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo à peleja? Irmãos, isso é Acabe perguntando a Josafá: você vai comigo à peleja contra Ramote de Gileade? Tu irás comigo? E Josafá, ele respondeu ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Acabe pergunta, Acabe fala com ele: nós estamos 3 anos sem ter guerra com as Sírias, vamos pelejar contra Ramote de Gileade, tu vai comigo? E Josafá responde: eu irei contigo, os meus cavalos serão como os teus cavalos, o meu povo como se fosse o teu povo. Ou seja, estamos juntos, nós vamos juntos nessa peleja. Mas de repente, meus irmãos, Josafá resolve perguntar, resolve falar: vamos consultar a palavra do Senhor para ver o que Deus vai falar. Vamos ver aqui se o que Deus vai falar, se Deus fala que é para a gente ir, ou se Deus fala que é para a gente ficar. Vamos consultar a palavra do Senhor. Meus irmãos, o rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lhes perguntou: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Senhor me entregará na mão do rei. Meus irmãos, se um profeta falando, a pessoa obedece, mas dá mais 400. Só que nós temos que observar que aqueles 400 homens que estavam ali agora, mandando Acabe ir, dizendo que Acabe podia ir a Ramote de Gileade, eram profetas que comiam na mesa dele. Era gente, meus irmãos, que ele alimentava. Eram pessoas que comiam na mesa de Jezabel. E a profecia deles era essa: sobe, pois, a Ramote de Gileade, porque o Senhor a entregou na mão do rei. Quando os profetas, meus irmãos, profetizaram que eles poderiam ir, Josafá, esperto que era, disse assim: não há ainda aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Não tem aqui algum profeta de Deus? Não tem aqui algum profeta do Senhor para nós o consultarmos, para saber a respeito desse negócio? E o rei de Israel disse assim: ainda há um homem, mas eu odeio ele. Ainda há um homem aqui que nós podemos consultar, mas eu odeio ele, porque ele nunca profetiza coisa boa ao meu respeito, somente o mal. Esse é Micaias, filho de Imlá. Eu odeio ele porque ele nunca profetiza o bem ao meu respeito. Sabe, o Micaias era usado da parte de Deus para mandar aquele rei desviado consertar. Ele era, meus irmãos, usado por Deus para mandar o perverso rei Acabe se consertar diante de Deus. Mas a profecia, meus irmãos, de Micaias para Acabe soava como uma agressão para ele. E assim é, meus irmãos, com todas as pessoas que estão errados, e Deus usa alguém para falar com eles que eles estão errados, para falar com eles que o caminho que eles pegaram é errado. Quando a pessoa não quer se consertar, ele odeia aquele que trouxe a mensagem de conserto para ele. Toda a pessoa que anda desconcertado diante de Deus, que ele ouve uma palavra de exortação, mandando ele se consertar, se ele não quiser se consertar, ele vai tomar ódio do profeta, ele vai odiar o mensageiro que traz a palavra de conserto. Porque as pessoas gostam de ouvir coisas que lhe convêm. A maioria das pessoas gosta de ouvir coisa que lhe convém. O cara está atolado com o pé na lama, mas gosta de ouvir que Deus é com ele. O cara está atolado na vida errada, mas gosta de ouvir que Deus é com ele. O cara está atolado numa vida estranha, numa vida esquisita, mas gosta de ouvir: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus vai com você. Irmãos, e muitas vezes essa palavra, quando não é de Deus, não é da parte do Senhor, é do mensageiro enviado pelo diabo para abrir a boca, porque não quer ver a pessoa se consertar diante de Deus. O motivo
gostar de Micaías era porque Micaías falava a verdade para ele, era porque Micaías dizia a verdade para ele. Foi por isso que ele disse: ainda há um profeta aqui, mas eu odeio ele, porque ele nunca profetiza coisa boa ao meu respeito. Mas o que ele queria ouvir de Micaías era que Deus era com ele, ele sendo rebelde, que Deus era com ele sendo relaxado. E Deus nunca vai ser com rebelde, meus irmãos. Deus jamais vai ser com gente rebelde. Tá vendo? Se não perceba, a Bíblia diz que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria diante de Deus. Deus, meus irmãos, nunca vai ser com gente rebelde. Não, Ele quer que o rebelde aprenda a ouvir a voz de Deus e se consertar. Mas eu entendo, meus irmãos, que Deus não tinha ainda desistido de Acabe. Porque se Deus tivesse desistido de Acabe, ele não ouviria a palavra de Deus mandando ele consertar. Não, mas meus irmãos, mandaram chamar a Micaías. E quando Micaías chega, meus irmãos, diante de Acabe, glória a Deus. Porque na verdade, quando Acabe disse que odiava a Micaías, Josafá falou dessa maneira: não fale assim o rei. Que é isso que o senhor está falando? Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz depressa a Micaías, filho de Imá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes real na entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E a Bíblia diz que Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios até os consumir. Todos os profetas profetizavam do mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. O mensageiro que foi chamar Micaías disse: as palavras dos profetas a uma voz predizem coisa boa para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles, seja a tua palavra como a fala de um deles. Fala o que é bom. Mas Micaías disse assim: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me mandar dizer, é isso que eu vou falar. O mensageiro que foi lá chamar a Micaías disse assim: olha, os profetas estão profetizando coisa boa para o rei, que a sua fala, que a sua profecia seja igual à profecia deles, viu? Porque fala coisa boa para o rei, fala o que o rei quer ouvir, não fala outra coisa não, meus irmãos. Mas Micaías abriu a boca e disse assim: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou agora, aquilo que Deus me mandar falar, é isso que eu vou falar. Meus irmãos, a diferença da maioria dos profetas do século 21 para Micaías é que a maioria dos profetas só fala aquilo que o povo quer ouvir, só fala a coisa que o povo quer ouvir. A pessoa está rebelde para o inferno e ele está dizendo: Deus é contigo. A pessoa está toda desviada dentro da igreja e ele está dizendo: Deus é contigo. Irmão, vamos tomar cuidado com aquilo que nossos olhos têm visto e que nossos ouvidos têm ouvido. Da glória a Deus. Aleluia. Olha, seu Micaías, você vai falar igual os profetas estão falando, tá? Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, o que Deus me mandar falar, isso eu falarei. A Bíblia diz aqui, ó: vindo ele à presença do rei, lhe disse: Micaías, olha a pergunta do rei agora: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu ele: sobe. Olha a palavra de Micaías, irmão: sobe, pois o Senhor a entregou nas mãos do rei. Não era isso que o rei queria ouvir? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ele não foi avisado que era para falar igual? Sim. Ele estava obedecendo o rei. Hein? Sobe, pode ir a Ramote Gileade, porque Deus vai entregar ela na mão do rei. Quando ele abriu a boca e disse dessa maneira que era para o rei ir, a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei disse assim: ó, quantas vezes te farei jurar que
que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor. Aleluia. Ele sabia que Micaías não estava dizendo a verdade ali. Ele estava dizendo que Micaías, ele sabia que Micaías estava falando aquilo que ele queria ouvir. Glória a Deus. Aí agora Micaías resolve abrir a boca. Agora ele vai entregar aqui a palavra. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Quando Micaías, meus irmãos, está entregando aquela palavra da parte do Senhor, que ele viu Israel disperso, como ovelha que não tem pastor, ele estava dizendo da parte de Deus que Micaías ia o quê? Morrer. Aleluia. Que ele ia morrer. Eu vi Israel como ovelha que não tem pastor, e cada um estava voltando em paz para sua casa. E Micaías, Josafá, aliás, o rei Acabe abriu a boca e disse assim: eu não te disse que ele não fala o bem ao meu respeito, mas somente o mal? Irmãos, aquilo era um aviso de Deus para a vida dele, mas ele não quis ouvir. Escuta isso aqui, ó. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor: que induzirás Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro dizia de outra. Presta atenção nisso aqui, ó. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Disse o Senhor: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Sabe o que se apresentou diante do Senhor? Um espírito mentiroso. Porque o Senhor perguntou: quem é que vai induzir Acabe para que suba e morra em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro dizia de outra, mas um espírito de mentira saiu e se apresentou e disse: eu serei um espírito, eu induzirei. E o Senhor perguntou: de que maneira? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas que comem na casa dele. Eu sairei e serei um espírito mentiroso. Sabe o que eu aprendo aqui agora? Olha bem para cá. Que quando alguém não dá ouvido para a voz de Deus, ele passa a ouvir o diabo falar com ele. Aleluia. Que quando a pessoa não quer ouvir a verdade de Deus, ele está abrindo a porta para o espírito do engano, do espírito da mentira falar ao seu ouvido. O espírito se apresentou e disse: eu induzirei ele, eu induzirei, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eram os profetas que estavam dizendo assim: vai, suba a Ramote de Gileade, porque o Senhor a entregou nas tuas mãos. Era o espírito de mentira da parte de Deus. Deus autorizou o espírito de mentira. Embora seja um espírito de mentira, meus irmãos, todos os demônios são controlados por Deus. Todos os demônios são controlados por Deus. O inferno é controlado por Deus. Irmãos, tudo é na terra, no mundo espiritual é controlado por Deus. E Deus falou: então vai e faz dessa maneira. Sai e faz dessa maneira. Vai fazer desse jeito e você vai prevalecer contra ele. A Bíblia diz assim, ó: assim agora o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. O Senhor falou que é mal contra ti. Micaías está avisando: o Senhor falou que é mal contra ti. É um espírito mentiroso que Deus enviou para falar na boca de todos os seus profetas. Viu? Aí, meus irmãos, Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no rosto e disse assim: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Pode observar aí que Espírito está escrito aí com letra minúscula. Da onde passou o Espírito do Senhor por mim para poder falar aí na tua boca? Bateu na boca dele e falou assim: olha, o Espírito de Deus está falando através de mim, não é através de você não. E a Bíblia diz assim, ó,
Glória a Deus. Quando esse Zedequias feriu ele no rosto, respondeu Micaías: tu verás naquele dia, quando entrares num quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse assim: tomai a Micaías e tornai levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, prendei esse homem e sustentai com pão e água até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltar em paz, o Senhor não falou através da minha boca. Ou seja, se a profecia, se a palavra que eu estou entregando para você é verdadeira, você não vai voltar em paz não, você vai morrer. Aliás, você só vai voltar dentro do caixão, senão o Senhor não falou através da minha boca. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? A ouvir a voz de Deus, a ficar com a palavra do Senhor, por mais dura que seja, a nossa obrigação é obedecer a palavra de Deus. A nossa obrigação, meus irmãos, não é esconder atrás de Bíblia, não é esconder atrás de gravata, não é esconder atrás de paletó, atrás de título de pastor, de presbítero, de diácono, de obreiro, de obreira. A nossa obrigação é ouvir a palavra do Senhor e aceitar ela da maneira que ela é. Se você não quiser aceitar, Deus vai autorizar o espírito do erro para falar com você. Meus irmãos, para muitas pessoas, e eu falo direto, porque tem umas pessoas que querem ficar no conforto perto da sua casa, né? Eu congrego perto da minha casa. Você deve muito bem congregar perto da sua casa, se a igreja que estiver pregando para você for uma igreja que falar a palavra de Deus com verdade. Aleluia, Deus. Porque tem algumas pessoas que congregam perto da casa dele, mas o pastor que está lá está mandando eles para o inferno, porque não tem coragem de falar o que diz a Bíblia. A pessoa está amaziada e está cantando na igreja. A pessoa está desconcertada e está cantando na igreja. É gente fumando cantando na igreja. É gente bebendo, está cantando na igreja. É gente desconcertada cantando na igreja. É gente mundano que não tem aparência de cristão cantando na igreja, pregando na igreja. E todo mundo recebendo aquilo como se fosse o Espírito de Deus. Todo mundo recebendo aquilo ali como fosse o Espírito de Deus falando com ele. Meus irmãos, Micaías foi rejeitado. A palavra, a pregação, a palavra de Deus na boca de Micaías foi desprezada. Foi por isso que Deus autorizou o espírito de mentira falar na boca dos profetas de Acabe, para que ele fosse e morresse em Ramote de Gileade. E fazendo menção dessa palavra, eu posso pegar aqui o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a gente entender quem é que está trabalhando na terra, quem é que está trabalhando. O Espírito de Deus trabalha na terra, mas o Espírito do engano também trabalha na terra. O Espírito de Deus trabalha na terra, mas o Espírito do erro, o Espírito do engano também trabalha na terra. E ele trabalha na vida dos filhos da desobediência, na vida daquelas pessoas que não querem ter compromisso com a palavra de Deus, na vida daquelas pessoas que não querem obedecer a palavra. Muitas pessoas obedecem aquilo que ele acha que tem que obedecer, eles não querem obedecer a palavra. E se a gente fazer a leitura aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7 diante, está escrito assim: pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vida desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, quando a pessoa não quer ouvir a verdade de Deus, Deus envia para a vida dele a operação do erro. É por isso que tem muitas pessoas que, por mais que ele veja que a Bíblia é a verdade, ele só consegue acreditar em mentira.
mentira. Eles só conseguem acreditar em mentira. Sabe por quê? Porque Deus entregou eles para o espírito do erro. Eles não receberam o amor de Deus para se salvar. Deus envia sobre eles a operação do erro. É por isso que a pessoa está toda errada, meus irmãos, e fala que Deus está na vida dele. Está todo errado. Tem gente que o capeta fala na boca deles visivelmente. E eles falam assim: eu sou usado pelo Espírito Santo. E ai de você se você falar alguma coisa com eles. A palavra de Deus, meus irmãos, não tem mais efeito nenhum na vida dessas pessoas. Ele deixou de ouvir a voz de Deus. Por isso eu digo para a igreja: recebei com mansidão a palavra implantada na vida dos irmãos, que é poderosa para salvar a sua alma. Recebei com mansidão. Não ignora não, meus irmãos, porque o Senhor vai voltar a qualquer momento. Isso não é, meus irmãos, ficção. Não é conto de carochinha. Você pode muito bem falar comigo assim: pastor, mas desde que a minha avó, que o meu bisavô era vivo, falava que Jesus vai voltar, e ele não voltou até hoje. Vovó morreu, sua avó morreu salva? Porque a vida de Jesus também, para uma pessoa, pode vir através da morte. E quem não tiver preparado, meu filho, Hebreus 9, 27, porque não é morreu, acabou. A Bíblia diz que para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é muito bom, meus irmãos, nós ficarmos com a palavra, porque essa palavra é poderosa para trazer uma transformação na nossa vida. Essa palavra é poderosa, meus irmãos, para manifestar aquilo que é errado, para deixar a igreja esclarecida e dando para a igreja uma oportunidade de se consertar diante de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós vivemos aqui na terra, mas nós não somos aqui na terra. A Bíblia diz que nós vivemos nesse mundo como forasteiros e peregrinos. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Você que quer passar a eternidade do lado de Cristo, tem que ficar com a palavra. Se a palavra falou que não, é não. Se a palavra falar que sim, é sim. Se a palavra dizer que pode, pode. Se falar que não pode, não pode. Não tem esse negócio de que fulano falou isso para mim, que eu ouvi o pastor Beltrano falando isso para mim. Ouve a palavra que está saindo do altar aqui da igreja. Ouve a palavra que está saindo do altar aqui da igreja, meu Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. É por isso que nós estamos ouvindo isso aqui. Mas nós não podemos esquecer que Deus não poupou aos anjos que pecaram. Que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Aqueles anjos que deixaram a sua habitação e foram após outra carne, Deus os tem reservado em prisões eternas, para o juízo daquele grande dia. Meus irmãos, embora Deus tenha preservado Noé, pregoeiro da justiça, com mais a sua família dentro daquela arca, a Bíblia diz que Deus destruiu depois os que não creram. Nós temos que ficar, meus irmãos, com o exemplo que a Bíblia deu. Deus é misericordioso quando o homem ouve a sua palavra. Deus é misericordioso quando o homem se arrepende, quando o homem dá valor à palavra de Deus. Você pode muito bem ficar dentro da igreja sem largar o mundo. Você pode muito bem ficar aqui dentro da igreja sem largar o mundo, participar da igreja sem largar o mundo, participar das coisas da igreja sem largar o mundo. A mensagem, meus irmãos, que a maioria das pessoas estão pregando é que Deus só quer o coração, e essa mensagem ela não está vindo do Espírito de Deus. Essa mensagem que diz que Deus só quer o seu coração, ela está dizendo assim: continue usando droga, continue mentindo, continue prostituindo, adulterando, fazendo coisas erradas, continue usufruindo das coisas do mundo, sem largar a igreja. Essa mensagem está dizendo: continue dessa maneira, porque um dia você vai dar um abraço no diabo lá do inferno. Deus não quer só o coração da igreja. A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, não me falha a memória, 5:23. Se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses 5:22 e 23. Diz assim:
1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, retém o que é bom, abstém de toda espécie do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então é o corpo, a alma e o espírito. Glória a Deus. Você não pode fazer o que você quer, nós temos que fazer aquilo que a palavra manda. É difícil, pastor, é difícil, mas é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Quem quiser entrar no céu tem que obedecer a palavra, meus irmãos. Vocês observaram o que diz 2 Tessalonicenses, aonde nós fizemos a leitura? Que como as pessoas, aquelas pessoas, né? Aqui ó, por isso Deus envia a operação do erro para que creia na mentira. Quantas pessoas que creem na mentira? E quantas pessoas que sabem da verdade e foi para a mentira? Você não conhece alguém não? Que obedecia a Deus e obedecia mesmo, e hoje você passa perto dele, meus irmãos. Nem parece que aquela pessoa conheceu a palavra. Por quê? O espírito da mentira, o espírito do erro entrou na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não acredita mais. Na verdade, ela só acredita na mentira. Por isso Deus enviou a operação do erro para que creia na mentira, que era o que o Acabe estava ouvindo. A mentira vai, a Ramote de Gileade, para ele era Deus falando, mas não era Deus falando com ele. Era, meus irmãos, um espírito mentiroso que estava na boca dos profetas dele. Glória a Deus. Eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Eu já falei para muitos irmãos, viu? Embora a nossa igreja seja uma igreja bem estruturada e demorou para ser assim, né? Embora o ministério que nós congregamos seja um ministério estruturado e demorou para ficar dessa maneira, nós não vamos deixar, meus irmãos, o espírito do engano entrar aqui dentro da igreja. Por quê? Porque construir é difícil, mas derrubar é muito fácil. Glória a Deus. E a nossa obrigação é pregar a palavra, obedecer ela. A nossa obrigação é dar lugar para as coisas de Deus, dar lugar para o Espírito de Deus e aceitar a exortação que ela vem da parte do Senhor. Sabe por que que Deus exorta a igreja? Porque Deus ama a igreja dele, porque nós somos filhos. Por isso que Deus nos exorta. A Bíblia diz que se nós estivermos sem disciplina, nós somos bastardos e não filho. A exortação é um estímulo que Deus está dando para a igreja, para que a igreja continue caminhando, continue marchando, continue fazendo tudo certinho, porque a recompensa não é aqui não, a recompensa é lá. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim: você estava correndo tão bem, quem que impediu você de correr? Né? Então, irmãos, nós temos que ficar com a palavra. Mas está todo mundo fazendo dessa maneira. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Aquela pessoa que quiser, meus irmãos, se desviar, quiser fazer a vontade do diabo, o problema é dele. O problema é dele, meus irmãos. O negócio é eu com Jesus e minha fé. Eu tenho que ficar com a palavra. Eu não posso ficar fora da palavra. Se a pessoa quiser tratar a palavra de Deus com ignorância e acreditar só nisso aquilo que ele crê, porque tem gente, meus irmãos, que só funciona para ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só funciona para ele o Salmo 91, né? Só funciona para ele: eu vou te abrir uma porta que ninguém vai fechar, né? Mas aquela palavra que diz assim: ó, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eles não atentam para isso não. Eles não atentam não, meus irmãos. Com aquela palavra que diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Quem vencer é para quem vencer. Glória a Deus. Obedecer a palavra, meus irmãos, não é para gente frouxo não. Não, é para quem quer, meus irmãos, passar a eternidade do lado de Deus. É para quem quer passar a sua eternidade do lado do Senhor.
para te dizer a verdade. Para você que está aqui, que está em casa me acompanhando. Glória a Deus. Né? Se Jesus veio na terra, né? Morreu pelos nossos pecados e a gente continua. Seja sincero, seria preciso Jesus vir? Se ele veio e a gente pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Para que ele veio? A Bíblia diz que ele veio para preparar um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Um povo todo seu, não é pelas verdades não. Um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. É esse povo que ele veio buscar. Glória a Deus. E nós vamos tomar cuidado, porque nós vamos ficar com o que a palavra fala. É duro, mas eu prefiro ouvir a dureza de Deus do que ouvir mentira. Eu prefiro ouvir o que é duro do que ouvir mentira. Glória a Deus, que se eu ouvir o que é duro, eu vou ter temor diante do Senhor, vou procurar consertar minha vida diante de Deus. Levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Hoje facilmente, meus irmãos, você vai ouvir por aí, todo mundo é profeta hoje. Todo mundo é profeta. Todo mundo é profeta. Todo mundo está sendo usado por Deus. E eu não vejo eles pregar a palavra desse jeito. E é todo mundo usado por Deus. Aqui Deus está comigo, que Deus mandou te dizer, que Deus mandou eu te falar. Deus te mandou te dizer que você pode, viu, dançar o seu funk, o seu rap, que você pode ficar montando mesmo, pode ficar pelado. Afinal de contas, Adão e Eva veio pelado também. Que você vai para o céu. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Que embora Adão e Eva, viu, pecaram lá no jardim do Éden, Deus não deixou eles pelados não. Deus matou o cordeiro e fez túnica para vestir eles. Tá? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cuidado com a profecia que te leva você para o lado do mundo e não coloca você diante do altar. Aleluia. A palavra tem que trazer você para dentro da igreja, para o lado de Cristo, não jogar você para o mundo. Aleluia, Deus. A palavra de Deus, ela tem que trazer nós para o lado da santidade e não para o lado do mundo. Eu fico com a palavra, porque a Bíblia diz assim: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Eu recebo essa palavra. Se você recebe ela também, dá glória a Deus aí, igreja. Que Deus abençoe você de casa. Que Deus abençoe toda a igreja. A igreja ouviu? Que Deus te abençoe. E outra, quando você ouvir coisas como essa que você ouviu aqui, se é preciso, dê valor para isso. Tá? Gente, para te apoiar errado, você vai achar um monte, mas para te dizer a verdade, você vai achar poucos. E para te dizer a verdade, você não vai achar quase ninguém. Para falar que Deus é contigo, você estando errado, você vai achar um monte. Porque eles querem que você fique do jeito deles e não do jeito de Deus, né? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, aplauda a palavra em nome de Jesus. Quero ver a igreja louvar o Senhor. Se é preciso caminhar mais uma milha, contigo eu vou. Se é necessário entregar de novo a túnica, contigo eu dou. Se amar é ouvir calado quando tudo está errado, vou tentar amar. Talvez o meu silêncio fale mais alto do que tentado explicar. E agora? Sofrer contigo é pisar nos espinhos
Os irmãos sabem que pastor que deixa o rebanho, a igreja fazer o que quer, ele não é pastor. Ele é marionete. Viu? Eu não vou pregar isso aqui não, porque eu tenho medo de fulano sair da igreja. Ele nunca esteve na igreja. Quem sai da igreja por causa da palavra, ele nunca esteve na igreja. Viu? Nunca esteve na igreja. Fique na igreja. Fique na igreja, fique na palavra. Fique na palavra. Não foi fácil não. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que é com dificuldade que o justo se salva. Com dificuldade que o justo se salva. Não é fácil não. Viu? Não é fácil não. Aleluia. Um dia alguém falou comigo assim, pastor, por que o senhor não abre mão disso? Eu perguntei para aquela pessoa se a palavra de Deus mandou abrir mão daquilo. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Eu não posso abrir mão de nada por causa de ninguém. Aleluia. Por causa da eu não posso abrir mão de nada da Bíblia por causa de ninguém. Aleluia, Por quê? Quem vai prestar conta do rebanho não é quem está ouvindo embaixo, não. Quem vai prestar conta do rebanho é o pastor que Deus entregou a igreja na mão dele. Então, meu filho, eu aprendi uma coisa, às vezes coisa amargosa, sara. Quando você está com dor de barriga, você não toma gol? Então pronto. Então pode tomar essa palavra, às vezes ela é amargosa para você,